só, tá. Aí, agora começou a gravar a live. Então, uma live hoje aqui no nosso curso do IESB com o doutor Fábio Porto, falando sobre um tema novo aí para muitos de vocês, mas que tenho certeza para o doutor Fábio e para muitos que atuam no Poder Judiciário, não é um tema tão novo assim. Há anos já que o Judiciário vem se deparando com esses desafios da virtualização dos processos e agora, mais ainda, não só a virtualização dos processos, mas a adoção de tecnologias hoje existentes no mundo pelo Poder Judiciário. Então, o título da nossa live, Justiça 4.0, o nome, inclusive, de um dos projetos do ministro Luiz Fux à frente da gestão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ações do Poder Judiciário para a promoção do acesso à justiça digital. E eu começo, então, agradecendo ao doutor Fábio pela disponibilidade, a pronta resposta quando a gente fez o convite para vir aqui conversar com os nossos alunos da graduação, do mestrado, do curso de mestrado em Direitos Sociais do IESB, do nosso curso de Direito aqui do IESB. Doutor Fábio, que é pós-graduado em Direito Privado na Universidade Federal Fluminense, é mestre em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juiz de Direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor universitário. O Dr. Fábio é palestrante da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da Escola de Administração Judiciária do TJ do Rio, professor também de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, e no TJ do Rio de Janeiro foi membro da Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais, do Comitê de Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, do Comitê Gestor de Segurança da Informação, é ex-juiz auxiliar da Corregedoria do Rio de Janeiro e da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Fábio, uma vez mais agradecendo a sua presença aqui conosco nessa manhã de segunda-feira, passo a palavra, então, para as considerações sobre esse tema tão relevante, lembrando aos alunos que o doutor Fábio se disponibilizou aí ao final da apresentação. A gente tem uns 10 minutinhos, 15 minutinhos de perguntas que poderão ser formuladas via chat, e aí eu e o Juliano vamos estar atentos aqui no chat às participações de vocês para formularmos, então, as perguntas para o nosso palestrante. Obrigado mais uma vez, a palavra está com o senhor, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Eu vou pedir um favor à coordenação aí, eu vou fazer a apresentação junto com a minha imagem aqui no Prezi, então seria bom dar um destaque aí na imagem, porque algumas slides podem ficar pequenas se ficar só no modo mosaico. Primeiro é um desafio falar aí, lutando com a fome de todos, né? O horário antes do almoço é sempre complexo, mas vou tentar ser breve, porque, bom, não serei, e aí deixamos ao final para que a gente possa discutir alguns temas aqui que eu pretendo abordar. Bom, então já na promessa de ser breve, já vou iniciando. Iniciando, a ideia é que a gente consiga mostrar aí o contexto que hoje a gente se encontra, né? Hoje, entenda-se o judiciário, né? Então, que contexto é esse, né? Aí eu tenho uma explosão de notícias de jornais, né, de múltiplos periódicos, impressos, digitais, mídia falada, mídia escrita, mídia televisiva e redes sociais, mas que, em resumo, está nessa coluna aí da opinião do Jornal Globo, né? Alto custo da justiça não compensa o serviço prestado. Isso me faz analisar se isso é uma verdade, né? Se esse conceito que se forma em cima do Poder Judiciário, ele se reflete como uma verdade absoluta. E aí nós vamos aí nesse Justiça em Números para ter uma visão mais
vamos dizer assim, geral do Poder Judiciário. Nós temos aí 18 mil magistrados e cerca de 446 mil servidores ou a mão de obra toda, né? Incluindo, inclusive, magistrados. E aí entra desde servidores efetivos, aproximadamente 270, aqueles auxiliares e eventual contratação de terceirização. Bom, no que toca a processos em números aproximados, nós temos aí esse universo de acervo de 78 milhões e num universo que entra aproximadamente 28 a 30 milhões anos de caso novo. Se a gente somar os casos novos com acervo, a gente chega a um ponto de 106 milhões de processos. Nós temos uma população estimada pelo IBGE, lógico, já defasado, né? Até hoje o novo censo não ocorreu, de 210 milhões de habitantes. Como todos os senhores sabem, de regra, um processo tem autor e réu. Então, para cada processo, no mínimo, eu tenho duas partes litigando. Muitas vezes tenho mais, porque existe a figura do litisconsorte, tanto ativo quanto passivo. Mas se eu considerar o mínimo, eu chego à conclusão que eu tenho 212 milhões de pessoas litigando no país, o que significa dizer que eu tenho mais pessoas litigando do que aquele número de pessoas que se entende existentes no país atualmente pelo IBGE. Isso, meus senhores, leva a uma série de questões que eu acho que é importante a gente fazer esse comparativo, né? Vamos lá. E eu estou fazendo aqui um comparativo com um banco de dados da Comissão Europeia para estudos da Justiça, e o último estudo que eles lançaram data do ano de 2014. Então, todos os números, eu estou comparando os números do Judiciário Brasileiro de 2014, porque é um comparativo mais razoável. Isso a gente chega à conclusão que nós temos um número muito pequeno de magistrados por 100 mil habitantes se comparado com a média dos países europeus. Para você ter uma ideia, em 2014 eram 8 magistrados. Hoje a gente tem 8,6, era 8,5, não aumentou nada. Continuamos basicamente na mesma situação, porque 8,6 não existe 8,6 pessoas. E na média dos países europeus era 17. Esse é só um indicativo. E o Brasil tem um volume muito superior. Então, aqui a gente consegue ver aonde o Brasil se encontra dentre os países do mundo. Então, a gente está abaixo de Chipre, de Malta, a gente está abaixo da Ucrânia, a gente está abaixo da Romênia, a gente está abaixo da Lituânia, a gente está abaixo da República Tcheca, só para dar alguns exemplos de países que não são aqueles países ditos espetaculares. Mas é só isso? Não. Se a gente for comparar aqui com o nosso país vizinho, o país mãe, né, aquele que colonizou inicialmente o Brasil, Portugal tem 19 magistrados por habitante, né, por 100 mil habitantes. Né? E se você for olhar os países da civil law, que muitos se comparam com o Brasil, né, tem um regime jurídico muito próximo ao nosso, Itália, Espanha e Portugal, a gente vê essa discrepância, né, começando no mínimo com o dobro de magistrados. Além disso, o número de novos casos também é extremamente discrepante. Se você pegar de novo Portugal, o número de casos por magistrados é 379. E o Brasil, naquela época, era 1.487, já está superior a isso. Eu estou comparando dados de 2014, como eu falei, porque é a data desse estudo da Comissão Europeia, eu não tenho uma atualização ainda nesse ano. Isso, meus senhores, chega à conclusão de que o problema não é o judiciário. Né? Nós temos um problema que tem que ser tratado no judiciário, que chama morosidade. A morosidade, ela não existe por si só, ela existe por vários motivos. Um deles eu tenho uma demanda extremamente elevada para um número muito pequeno de magistrados. Isso, sem sombra de dúvida, gera morosidade. Mas só que a morosidade tem outros efeitos. Né? Por exemplo, nós não temos filtros ou incentivos a soluções pré-processuais. Hoje todo mundo vai ao judiciário por qualquer coisa. Uma caneta parou de funcionar, ação no juizado. Comprei um refrigerante estragado, ação no juizado. Comi uma coxinha que não estava boa, ação no juizado. São alguns exemplos, eu já fui juiz de turma recursal, que eu já tive que julgar na turma recursal. Uma caneta que custou R$5
o cara entra com uma ação no juizado, reclamando. Então, assim, isso teria que ser resolvido de uma outra forma, que não a judicialização. Além disso, a gente tem uma regulamentação totalmente ineficiente, né? Nós não temos agências reguladoras operantes. Além de não ter agências reguladoras operantes, nossa regulamentação pré-processual ela inexiste. Agregue-se a isso, nós tratamos o processo de forma individual quando ele deveria ser molecularizado. É aquilo que a gente chama de tratamento coletivo, né? Existe até em curso hoje, há muitos anos eu participei, na época da construção, do Código de Processo Coletivo. A gente tem uma demanda ineficiente, uma revolução que seria o novo código, que era o juiz, como existe nos países, por exemplo, anglo-saxões, de pegar uma demanda individual e transformá-la em coletiva, né, chamada class action, foi vetado. Né? Era uma revolução que tinha no Código Novo. Isso não passou. Então, hoje a gente trata demandas pulverizadas de forma átoma como deveríamos molecularizá-las. Como eu já falei, agência reguladora inoperante. Há uma instabilidade ou uma demora na uniformização da jurisprudência, sem sombra de dúvida. Muitas vezes o judiciário oscila nas posições e na consolidação de uma jurisprudência predominante, tudo isso agregado por uma advocacia de massa que tem como reflexo, meus senhores, o Brasil, um estudo realizado no ano de 2010, tinha mais faculdades de direito do que todo mundo, isso em 2010. Em 2010, esse estudo apontou que nós tínhamos 1.240 faculdades de direito e o mundo todo tinha 1.100. Atualmente, nós já ultrapassamos mais de 1.500. Eu só não tenho um comparativo mundo para saber como que esse número está. Então, esse é a visão que a gente tem, essa é a contextualização do judiciário e que a gente precisa enfrentar. Não adianta simplesmente reclamar que tem muita demanda. E a demanda não vai parar de surgir. Enquanto a gente não treinar os profissionais na base, né, eu dou o meu exemplo. Toda a minha história acadêmica, eu nunca participei de uma aula, de um curso, de um seminário que tratasse de soluções conciliatórias, mediação ou métodos alternativos de resolução de conflito. Não. Nós somos treinados para litigar. A gente tem a disciplina de prática jurídica. O que o cara faz? Petição. Ele não é treinado ali para dialogar, para buscar um acordo. Ele é treinado para litigar. Enquanto a gente não mudar essa percepção, né, que nós somos hoje um país que no mundo tem a maior volumetria de processos, vai ser muito difícil que a gente consiga superar tudo isso, né? Então, dentro desse contexto, meus senhores, a gente tem aí essa outra necessidade de analisar não mais o foco do judiciário, mas como a sociedade está evoluindo. E essa evolução ela está em um ritmo que a gente nunca viu, né? Essa transformação histórica que vem passando aí. Hoje já tem alguns autores que chamam do homos digitalis, né? Quer dizer, a gente saiu do homo sapiens para o homem que fica na frente do computador, para o homem que está totalmente inteirado e focado na tecnologia, mas isso vem num contexto de revolução. Né? Nós passamos aí, tem os marcos temporais, por 3 grandes revoluções industriais. E chegamos agora no que se chama a 4ª Revolução Industrial. Né? Essa expressão foi cunhada por Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, em que ele diz que nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos e sua escala. Alcance, complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Diz ele, então, a 4ª Revolução Industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre infraestrutura da revolução digital anterior. Então, meus senhores, a gente tem isso aí que a gente chama de tecnologias disruptivas. Talvez os senhores sejam muito jovens, né? Mas eu colecionei CD. Antes disso, colecionei fita cassete, né? Que talvez alguns de vocês não sabem nem o que é. Né? Não tenho nenhum dispositivo que toque fita cassete.
mas elas existiram. E hoje a gente tem um Spotify que você consegue montar uma playlist. Para montar uma fita cassete com a minha playlist, eu levava horas, às vezes dias. Hoje é segundos. Eu marco lá e está pronto. A gente frequentava locadoras de vídeo em que você alugava uma fita cassete, né, chamada VHS, e muitas vezes para você assistir um filme tinha uma fila, você entrava numa fila, ficava um mês esperando aquela fita estar disponível para a sua locação, você botava um nomezinho na lista, e hoje você tem o Netflix, assiste, independente de quantas pessoas estão assistindo. Isso, meus senhores, são modelos disruptivos que não existiam e vieram transformar a forma como a gente escuta música, como a gente consome música, como a gente assiste vídeo, como a gente consome vídeo. Isso passa por consumo de hotelaria, Airbnb, consumo de serviço, tipo Uber. Hoje já existe uma expressão que se chama uberização da economia. A forma como o Uber chegou e o modelo disruptivo que ele inventou, ele é paradigma. E aí a gente tem várias empresas chamadas disruptiva. Tesla, que hoje está trabalhando, inclusive, para, né, com seu mentor, o Elon Musk, ônibus espacial, Alibaba, a Google e muitas outras. Eu ficaria aqui algumas horas dando exemplo dessas tecnologias disruptivas. Elas estão avançando a tal ponto que hoje já se fala em carro autônomo, né? E não é mais uma mera ficção, é realidade. Esse é um vídeo gravado nos Estados Unidos de um caso piloto, né, de um teste de carro de entrega autônomo da Domino's. Então, esse carro ele é totalmente não tripulado, você chama via aplicativo, ele recebe um código via SMS, quando o carro chega na frente da sua residência, você digita o código, ele abre o vidro e entrega o produto sem ninguém, absolutamente ninguém. Né? Então, isso já está acontecendo, isso não é ficção, isso é pura realidade. Né? E isso mostra que esse mundo que a gente vivenciou, o mundo que a gente estava acostumado, esse é um outro exemplo, né? Amazon Go, né? São lojas que estão espalhadas também pelos Estados Unidos, que você entra, pega qualquer produto e sai. Você não passa mais por um caixa, você não passa mais por algum lugar para pagar, nada. É tudo via tecnologia. Qualquer produto que você pegue ali, ele está sendo computado no seu aplicativo da Amazon e, a partir dali, já está fazendo a compra. Enquanto você está dentro do ambiente da loja, você pode desistir da compra, você pode pegar, devolver, etc. Mas no momento que você passa, né, por aquela entrada ou saída, está computado. E aí já acabou, já vai ser debitado no seu cartão de crédito lá na loja. Então, assim, meus senhores, isso são revoluções que estão acontecendo com a forma como a gente vê o mundo, com a forma como a gente trata o mundo. Isso, todos nós já estamos acostumados, né? Todos nós já usamos. Eu estava falando de CD atrás, da minha pessoa tem ainda ali um repositório colecionável, tinha mais de 5.000 CDs, já doei boa parte, porque hoje eu não uso mais, mas mantive aqueles que eu chamo de clássicos, então ali, porque hoje você não usa mais isso, é fato, né? Você não tem nem no carro, que antigamente você tinha ali um toca-CD, hoje não existe mais, é tudo no Bluetooth, é tudo no digital. Então, assim, a gente está num mundo que fez com que essa disrupção alcançasse todos os cidadãos. Então, a gente quer o quê? Todo cidadão quer serviço digital. Ele quer ter a mesma facilidade que ele já tem quando ele pede no iFood, quando ele pede um carro, seja no Uber, no 99, ou diversos outros aplicativos que vieram a reboque, quando ele assiste um filme, quando ele aluga, quando ele compra, quando ele faz tudo isso que hoje nós temos essa mobilidade na palma da mão. E ele quer isso dos serviços públicos. Ele demanda isso dos serviços públicos. E essa transformação, né, na justiça em especial, ela vem agregada de uma série de fatores. Né? E eu diria, primeiro, a gente tem que ter o cidadão no centro e no foco. Ele é o foco de atenções. Nós somos prestadores de serviço, prestamos um serviço. E ele é o nosso consumidor, o nosso maior cliente. Esse serviço tem que ser ágil, ele tem que ser confiável. Eu tenho que ter uma organização orientada a dados.
A justiça ela tem que ser solucionadora de problemas, não criadora deles. Eu tenho que ir para a justiça para solucionar alguma coisa. Esse acesso tem que ser simples, tem que ser ágil, tem que ser facilitado, tem que gerar economicidade, trabalhando numa cultura de inovação e, sem sombra de dúvida, com transparência e dados abertos. É isso que se deseja dessa sociedade digital. Então, meus senhores, esse foi apenas uma introdução, eu estou contando o tempo aqui para não passar muito. E como é que isso aconteceu no judiciário? Aconteceu através do processo eletrônico. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de atuar no processo físico, mas era esse ambiente ali que a gente vê no quadrinho ali, de muitos processos nas prateleiras. Hoje ele praticamente não existe mais na maioria dos tribunais. Por quê? Porque se implantou a digitalização, mas ela não veio sem custo. Ela não veio sem custo. A sociedade, antes de chegar nesse ponto, nesse momento de grande transformação digital, alguns dizem que a gente estaria em crise. Eu não sei se é crise. Crise, numa visão de Gramsci, por exemplo, consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pôde nascer. Então, diz Gramsci, nesse interregno, uma grande e múltipla variedade de coisas e sintomas mórbidos podem aparecer. Eu não acho que nós estamos em crise. Eu diria que nós estamos em constante e cíclica transformação. E essa transformação, sem sombra de dúvida, chega no ponto em que hoje nós somos espectadores e protagonistas, talvez, de uma das maiores transformações da história da humanidade, que é o sepultamento da era analógica e o surgimento dessa era digital. Hoje, sem dúvida alguma, somos passageiros dessa mudança sem precedente. E essa mudança sem precedente vem acontecendo no judiciário. Nesse contexto histórico de a transformação digital, se teve uma série de aplicações de processo eletrônico. E qual foi o problema que isso aconteceu? A gente teve iniciativas que passaram a ser múltiplas e acabaram gerando redundância de custo, duplicações de ações e projetos, uma grande ineficiência na aplicação de recursos materiais e humanos, além de prejuízo, em alguns casos, em algumas ocasiões, à prestação judicial. Por quê? Porque eu tive uma multiplicidade de sistemas eletrônicos. Com a edição da lei, vários tribunais quiseram colocar sistemas de processos eletrônicos no ar. E aí a gente tem alguns exemplos aí na tela. Isso foi feito de forma isolada, de forma individual, de maneira local, sem critérios de padronização e sem uma governança centralizada. E aí, o que aconteceu? Esses desenvolvimentos não tiveram a visão da justiça brasileira como um sistema integrado, interconectado e interdependente. Por quê? Porque raras vezes você consegue encerrar um processo apenas num único ambiente, num único tribunal. Muitas vezes ele sobe para os tribunais superiores. Isso gerou como consequência, meus senhores, um catastrófico cenário de existirem cerca de 47 sistemas de processos de tramitação eletrônica no âmbito nacional, com ineficiência orçamentária, funcional. Do ponto de vista da tecnologia, o judiciário se tornou uma imensa colcha de retalhos, que é essa figura que eu estou mostrando aí. Por quê? Porque acabou se transformando em inúmeras ilhas de soluções, silos individuais, de informações estanques, não padronizadas, caracterizada, na maioria das vezes, por ações redundantes, sobrepostas e duplicadas. Esse é o cenário. Então, como é que a gente pensou em modernizar isso? Como isso está sendo pensado em modernizar? Como está sendo pensado em evoluir? Está sendo pensado naquilo que o Conselho Nacional de Justiça chamou de plataforma digital do Poder Judiciário. O principal objetivo da PDPJ, que é essa sigla que resume, é transformar e modernizar o processo judicial eletrônico num sistema multisserviço, que permita a todos os tribunais fazerem as suas adequações necessárias, mas numa plataforma única, num modelo único. E como é que isso acontece? Isso acontece de modo faseado. A gente não consegue fazer isso numa única vez, numa única instância, mas sim por etapas que possam permitir que essa plataforma seja adaptada às necessidades
de cada tribunal. E o que a gente quer? A gente pretende que esses recursos e funcionalidades sejam desenvolvidos num modelo hoje chamado estado da arte da tecnologia, chamado de microserviço, que vai ser acoplável a essa plataforma de modo colaborativo pelos diversos tribunais, criando uma espécie de marketplace, né, ajustado aí à necessidade de cada tribunal, e com isso a gente cria o que a gente está chamando de CNJ Store, que é mais ou menos aquilo que já existe na Google Store, na Apple Store, de modo que tenha assim, uma gama de aplicativos que os tribunais poderão utilizar esses aplicativos. E como é que a gente consegue construir isso? De que forma isso é feito? Né? Como isso acontece? Isso acontece se a gente levar em consideração os 3 níveis usuais de gestão, que é o estratégico, o tático e o operacional. No plano estratégico, senhores, que é basicamente aquilo que eu desejo para o futuro, nesse nível foi instituída uma nova política pública para a gestão do processo judicial eletrônico, visando a integração de todos os tribunais, encerrando de uma vez por todas com aquela briga que existia sem noção de qual é o melhor sistema, de que modo deve existir. A plataforma congregou, então, o conceito comunitário. Essa foi a revolução. No plano tático, que é aquela... Como que eu executo isso? De que maneira eu consigo executar melhor? Foi necessário estabelecimento de padrões de desenvolvimento. Como que eu vou manejar isso? É basicamente o que está aí no quadro. São quebra de aplicações em unidades atômicas de negócio, com domínio bem definido, estabelecimento de padrões de desenvolvimento, arquitetura, a criação de um conceito de desenvolvimento comunitário e, por fim, a instituição de uma plataforma única em microserviços abrigada em nuvem. Isso a gente chega nesse plano operacional, que eu tenho essa figura aí. O cidadão no foco e no centro das atenções, porque ele deve ser, e dele a gente não pode fugir, passando por uma digitalização, atenta a uma governança muito rígida, com novas tecnologias e inovações, que vai estar sempre, né, no campo de visão do judiciário. Com isso, eu passo a enxergar o judiciário como plataforma através de um desenvolvimento comunitário em ecossistema. Isso rodando ao infinito, gerando, sem sombra de dúvida, melhor aproveitamento para a sociedade. Então, meus senhores, isso foi basicamente a visão que se teve de uma estruturação nova para essa transformação digital mais aderente, mais racional, gerando economia e, acima de tudo, produzindo mais eficiência ao judiciário. E aí a gente chega nesse conceito que as inovações hoje estão revolucionando como nunca nós vimos as nossas vidas, em especial o Poder Judiciário. Ele está aí, né? O Poder Judiciário tem que estar atuante a essa nova visão. Inúmeras foram as novidades que aconteceram nas últimas décadas. Eu diria, na última década, então, demais. Aqueles que nasceram há mais de 20, 30 anos atrás, sem sombra de dúvida, conseguem perceber com clareza essa transformação. A forma como nós comunicamos, eu não sei quem já escreveu uma carta na vida, mas já foi possível fazer isso. Já foi possível usar um pagerzinho, que você recebia uma mensagem nele, vibrava, para dizer que alguém está querendo falar com você. A gente já utilizou muito telefone fixo para falar com as pessoas. Hoje a gente usa telefone para muita coisa, mas para falar acabou sendo supérfluo. E aí chega os smartphones, com uma gama de aplicativos e uma gama de situações que deixou o mundo totalmente diferente. Vou dar um exemplo, jornal. Eu ainda hoje, como diz aqui o meu entregador, sou meio pré-histórico, porque eu sou um dos poucos que ainda recebe jornal em papel. Quantos dos senhores ainda recebem jornal em papel? Porque hoje está tudo no meio digital. Consumo, tudo é via delivery, e agora a pandemia amplificou. Diversão, os exemplos eu já citei, Netflix, Spotify e muitos outros, para não falar dos aplicativos de relacionamento, que, sem sombra de dúvida, é uma outra era. É uma era totalmente diferente. E aí, essa frase do Hugo Santos, que eu acho bem interessante, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre
passará. Já passou, meus senhores. Às vezes a gente passa, né? A gente tem que evoluir conforme a sociedade se evolui. Esse fenômeno está se alastrando, como a gente viu, para o serviço público, e a tendência, recentíssima lei publicada alguns dias atrás, a 14.129 de 2021. Quem não leu tem que ler, que dispõe sobre o governo digital. A visão dessa lei é aumentar o escopo de eficiência pública, principalmente por meio da desburocratização, através da inovação e da transformação digital, instituindo princípios, diretrizes, regras para modernização, fortalecimento, simplificação da relação do poder com a sociedade. E aí são todos os poderes, porque ela se aplica ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Isso é a inovação. E aí, dentro desse contexto, a gente chega aí no programa Justiça 4.0, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas antes, meus senhores, é importante que a gente entenda que existe uma dinâmica social. Essa dinâmica exige uma nova conceituação do que é justiça, né? Um conceito mais amplo do que dá a cada um que é seu, de como o Estado vai disponibilizar um dos seus principais serviços, ou seja, a prestação jurisdicional. Eu, pessoalmente, não tenho notícia de um ser humano que não aspire à justiça, ou ao menos uma ideia de justiça. Como se ela fosse, talvez, não um valor cultural que possa acontecer ou não na sociedade, mas um sentimento. Cecília Meirelles tem um verso que dizia que a liberdade é um sonho que o mundo inteiro alimenta. Parece-me que a justiça é um sentimento que a humanidade inteira acalenta. Não há prévia nem permanente definição do justo para todos os povos, em todos os tempos e em todo lugar. Mas o credo da justiça sem pré-definição, necessário apenas por acreditarmos não ser possível viver sem justiça. É ela que permite supor que a dor do viver é superável pela suavidade de justo conviver. Nesse contexto de grande e revolucionária transformação, a solução dos conflitos individuais e coletivos que hoje estão acontecendo em volume totalmente diferente do que imperava quando os preceitos da justiça tradicional foram solidificados, né, estabelecidos. É imperioso reconhecer que a gente precisa caminhar para esse novo ponto, esse novo contexto de justiça 4.0, que vem aí no trocadilho da Revolução 4.0. Então, isso, meus senhores, é um programa que tem a cooperação da Justiça Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que a gente visa aplicar uma série de projetos, dentre eles o Justiça de 100% Digital, Plataforma Digital, DataJude, o Sinapse, que é o Sistema de Inteligência Artificial, Sistema Nacional de Busca e Apreensão, Sniper, introduzir um diagnóstico para que a gente possa buscar essas informações através dessa ferramenta que chama Codex e, com isso, gerar metadados suficientes para que a gente possa trabalhar, vamos dizer assim, na possibilidade de incentivar e hiperdimensionar a utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário. E como é que o Conselho Nacional de Justiça atua nisso? Sob a presidência firme e bem orquestrada do ministro Luiz Fux, o CNJ vem encaminhando a passos largos e orquestrando, sem sombra de dúvida, essa transmutação tecnológica com a criação de um verdadeiro microsistema de justiça digital. Esse microsistema teve origem na plataforma digital do Poder Judiciário, que eu já mencionei, e foi seguido por uma série de normativas que consagram a entrada do Poder Judiciário nessa nova era, chamada Justiça 4.0. Eu falo microsistema, não sei se vocês estão familiarizados com o termo, acredito que sim. Por quê? Porque é um sistema especial, é um sistema pequeno, subjetivamente direcionado e materialmente aplicado àqueles pontos. É uma expressão que o professor Natalino Hirte, de certa forma, utilizou, della codificazione, na Itália. Então, é uma expressão que eu acho bem aderente a esse momento que vivemos. E de que forma essa transformação digital está ocorrendo, meus senhores? Está ocorrendo aí dentro desse microsistema de justiça digital que foi fundado pela Resolução 335,
que introduziu o marketplace, foi seguida pela resolução que criou o juízo 100% digital, resolução 345, que consubstanciou uma alteração de paradigma do Poder Judiciário brasileiro, passando a conceber a justiça efetivamente como um serviço, justice as a service, não mais associada a um prédio físico, vulgarmente denominado fórum. Nesse mesmo sentido, vem a resolução 354, que possibilitou o cumprimento digital de ato processual e ordem judicial, revolucionando a forma de cumprimento dos atos judiciais e praticamente extinguindo as vetutas cartas precatórias, né, que hoje não tem mais razão. Ainda prosseguiu com o balcão virtual, que permite o atendimento das partes, dos advogados, no horário de atendimento pré-determinado pela Justiça, através de ferramentas de tecnologia, como, por exemplo, videoconferência, e combinou, né, vamos dizer assim, chegou ao ápice com a Resolução 385, que instituiu os chamados núcleos de justiça 4.0. Meus senhores, isso vamos dizer assim, esse desafio, ou esse contemporâneo desafio pandêmico que nós temos enfrentados aí ao redor do mundo, robusteceu ainda mais a ideia da justiça, não está atrelada a uma territorialidade. Como destacou uma vez Steve Pinker, não sei se vocês já leram, mas se não leram, recomendo, uma obra chamada O Novo Iluminismo. Ele disse que a revolução digital que está acontecendo diante dos nossos olhos, né, ele vem substituir átomos por bits, está desmaterializando o mundo como nós conhecemos. Parafraseando, então, esse autor canadense, esse pensador canadense, eu acredito que nós estamos desmaterializando o prédio da justiça e criando um fórum virtual. O juízo 100% digital, em conjunto com esse núcleo de justiça 4.0, expressa, né, esse sentimento, essa necessidade de materializar no âmbito do poder judiciário, sem sombra de dúvida, a transformação digital. Então, esse núcleo vem, basicamente, amplificando esse conceito de justiça digital, em que, num futuro não muito distante, nós vamos ter que rever os conceitos territoriais de comarca e seção judiciária, né, de modo que a competência do magistrado ela não vai estar mais restrita a um único município ou micro-região. Né? A normativa do juiz 100% digital já tornou possível um cartório não localizado em sede física, acelerando aí os julgamentos dos feitos em curso e minimizando o impacto da carência de servidores no Poder Judiciário. Tudo isso, meus senhores, está dentro de um grande contexto de roda, né? E essa engrenagem é para mostrar que isso talvez configure a balsa naquele sentido que Humberto Eco, certa feita, utilizou em uma crônica que ele fez, a chamada Sociedade Líquida de Balma, em que ele dizia que nós vivemos uma espécie de balsa que nos levará a um presente ainda sem nome. Essa balsa, eu acredito, nos levará para essa nova justiça, a Justiça 4.0. E quando falamos de uma nova justiça, é porque a gente precisa ter em conta que a justiça de hoje não é mais e não pode mais estar identificada com a justiça de ontem. Diante de uma nova sociedade com inéditas demandas e necessidades, a justiça é aquela que está em harmonia com a realidade social, em sintonia com as dinâmicas contemporâneas e diversas realidades sociais, preparada para responder com eficiência, celeridade e criatividade às expectativas dessa sociedade pós-moderna, ancorada, sem sombra de dúvida, na tecnologia. Dentro disso, vai ser possível redimensionar, especializar, tratar de uma forma dinâmica a justiça, trazendo mobilidade, agilidade nessa gestão judiciária sem aumento de despesa. Já finalizando, para a gente poder abrir os debates, eu gostaria de invocar duas frases de dois pensadores, Vitor Hugo e Mahatma Gandhi. Não há nada mais poderoso que uma ideia que chegou no tempo certo, dizia Vitor Hugo, e Gandhi, o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Isso vem para assentar a convicção de que esse microsistema de justiça digital
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, vai consagrar, sem sombra de dúvida, a era digital do Poder Judiciário e vai poder moldar esse futuro da justiça, possibilitando uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais célere e menos custosa em todos os aspectos. Pode parecer utópico, que seja, né? E aí eu cito, para finalizar, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano dizia: se a cada passo as utopias mais parecem se afastar, devemos ter em mente que é para isso que elas servem, para que nunca deixemos de caminhar. E estamos caminhando, meus senhores. Muito obrigado aí pela atenção que me foi dispensada. Professor Fábio, excelente a apresentação, um apanhado aí, não só do que o Poder Judiciário vem fazendo, né, mas o que a sociedade vem vivenciando nesse momento de transformação, de revolução digital que estamos passando, né? Todos nós sentindo no nosso dia a dia, e o Judiciário, então, tendo que dar uma resposta para esse cidadão que hoje pensa diferente do que pensavam aí nossos avós e nós mesmos. Eu, como servidor do Judiciário, peguei ainda processo físico, trabalhei com cartas precatórias, com cartas rogatórias para o exterior. Então, isso tudo vai mudando, né, com esse modelo novo aí de videoconferências, e que a pandemia acabou sendo um grande laboratório, né? Nesse momento de pandemia, quem estava um pouco resistente a trabalhar com audiências virtuais, com sessões virtuais, acabou sendo atropelado aí, teve que conseguir entrar nesse novo modelo. Aqui no chat, o Fábio pergunta: doutor Fábio, na prática, o que muda na usabilidade e acesso à justiça pelo usuário em relação a esse novo modelo, né, de poder judiciário? Ele coloca sob a ótica, então, da user experience, né, a experiência do usuário em relação ao poder judiciário. Foi abordada a questão da plataforma digital, inclusive essa ideia de marketplace, né, para que os tribunais, então, ao invés de desenvolverem cada um como foi, né, e quem acompanhou o desenvolvimento do processo judicial eletrônico, em especial, sabe que nós tivemos um momento aí de mais de 40 processos eletrônicos sendo desenvolvidos em cada um dos tribunais. Tinha tribunal que, e acredito que alguns ainda podem estar assim nesse momento de migração, tinha 4, 5 processos eletrônicos diferentes, né? Então, para o primeiro grau era um, para o segundo grau era outro, para a área administrativa e judiciária. E essa ideia do marketplace para que os tribunais busquem, então, numa mesma plataforma, soluções, né? Em vez de ficar desenvolvendo cada um a sua solução, reinventando rodas, né? Então, o que foi desenvolvido num tribunal é replicado, é utilizado por todos. É excelente. Agora ele pergunta para o usuário, né, para o cidadão, para o advogado, qual é o impacto desse programa Justiça 4.0? Para o usuário, nessa visão do UX, né, User Experience, ele está sendo trabalhado todo sobre a visão do usuário. O usuário distinguindo, né, usuário público interno, então são servidores e magistrados que vão utilizar o sistema, e o usuário público externo, atores processuais desse grande sistema de justiça, sistema visto de forma global ou conglobada, em que eu tenho Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, procuradorias de diversos órgãos, eu vou chamar aqui como procuradorias estatais de uma forma geral. Então, todos os atores processuais, eles passam a ter voz e passam a poder entender o conceito dessa nova justiça digital. No plano prático, então, praticamente, como é que isso vai acontecer? No plano prático, nós estamos criando o que a gente chama portal de serviço, que o nosso secretário-geral apelidou de cara única. É a cara única do Poder Judiciário. Por quê? Porque hoje o advogado que milita em 2, 3 estados, ele às vezes está sujeito a acessar 7 sistemas diferentes, porque em um estado tem 5 sistemas diversos. E para isso ele tem que ter uma máquina, um computador configurado para aquele tipo de sistema, um outro computador configurado para aquele outro tipo de sistema,
E a ideia é que a gente coloque isso numa cara única, numa visualização única do usuário, independente de qual sistema está na base. Para o usuário, então, passa a ser mais fluido, mais transparente. Ele está vendo um modelo único. Embora na base ainda vá persistir por alguns anos, isso é verdade, os múltiplos sistemas. Com isso, a gente entende que, de fato, vai se alcançar essa experiência do usuário, né, essa necessidade de se criar através de design thinking, como é que isso foi feito, se colocou advogados, promotores, defensores, procuradores, para pensarem o que ele quer ver, né? Lógico que são alguns, não podem ser todos, é um universo só da OAB, a gente tem aí na casa de 1 milhão, então você não teria como botar 1 milhão para discutir, então você seleciona, e a partir desse momento você tem ali uma construção que se mostre minimamente eficaz e que, logicamente, com o passar dos anos, será evoluir para que o usuário tenha essa experiência. Então, esse é um ponto que atende à visão do usuário. O outro ponto é a tendência de trazer mobilidade, né? A possibilidade de ter a justiça na chamada palma da mão, né? Naquela conceito de mundo smartphone, em que possa estar disponível também via aplicativos nessa mobilidade que hoje todos temos. Excelente, doutor Fábio. A ideia, então, no futuro aí, é cada vez menos o usuário ter que se preocupar com saber o domínio, o site do tribunal A, B, C, e ele vai acessar um portal de serviços e ali dentro ele vai ter o seu juizado especial, a sua justiça federal, os links, né, e o caminho para todos os processos aí que ele precisa acompanhar, que hoje realmente a gente sabe que alguns colegas advogados aqui do mestrado e pessoal que já está fazendo estágio aí em escritórios de advocacia sabe que cada sistema demanda, inclusive, configurações específicas, né? Eu conheço escritórios de advocacia em que o pessoal acaba tendo computadores para cada um dos tribunais com as configurações necessárias para acesso. Acho que, assim, pelo nosso chat aqui, eram essas as perguntas que ficaram. A preocupação maior que eu notei foi em relação ao usuário externo, então, e ficou muito bem esclarecido pelo Dr. Fábio aí, qual o impacto que isso vai trazer para a sociedade. O caminho é a justiça também, como todos os demais serviços, migrar para o smartphone, né? Uma aplicação, um app, que as pessoas vão ter uma facilidade aí para acompanhar os seus processos, as suas demandas, provocar o Poder Judiciário. E, em especial, doutor Fábio, aí eu queria só fazer uma última provocação. Em relação, me chamou bastante atenção essa preocupação que existiu em relação a uma molecularização em vez de pulverização do Poder Judiciário, né, que o senhor abordou, isso lá atrás e acabou não sendo, não passou, né, na época aí da reforma do CPC. Como nós podemos caminhar também para reduzir, já que não foi essa a opção, né, essa quantidade de demandas individuais que hoje chegam ao Poder Judiciário, né, e, de alguma forma, otimizar o trabalho dos magistrados, o trabalho dos tribunais, para que resolvam grandes questões e não fiquem toda hora sendo provocados, né, por essas brigas aí individuais, uma caneta, uma questão de uma passagem. É uma questão de mudança de cultura, né? Como que o judiciário pode também participar disso? Eu acho que passa por várias etapas. A primeira é cultural, né? Cultural, a gente entender a necessidade de buscar métodos alternativos de solução de conflito. E esses métodos não necessariamente devem desaguar no judiciário, né? E na experiência mundo afora mostra isso, né? Existem várias possibilidades para que isso seja feito, e aí passa
pela academia talhando profissionais não apenas para litigar, mas litigar em última ratio. Hoje, o litígio vem como primeira razão, como primeira efetivação, e ela deve ser a última. Então, litigar é a última solução do problema. Passando por isso, a gente tem que ter uma reestruturação nas agências reguladoras. Você veja, eu participei há alguns anos atrás de um congresso nos Estados Unidos e a gente discutia lá questões afetas à telefonia. Nós temos aqui milhões de ações envolvendo telefonia, nos Estados Unidos não tem nenhuma. E por quê? Porque eles têm as agências controladoras, isso se resolve no foco e no fundo das agências reguladoras. Então, a gente resolveria telefonia, a gente resolveria energia, a gente resolveria serviços públicos essenciais de uma forma geral, né, sem precisar passar pelo judiciário que hoje passa. O cara, a concessionária cortou a energia, pum, ação. Minha internet oscilou, ação. Meu telefone ficou sem sinal, ação. Coisas que a agência reguladora deveria atuar, sancionar e, muitas vezes, mediar a solução daquele conflito daquele cidadão, mas hoje não faz. Né? E nenhuma delas, diga-se de passagem. Então, o transporte aéreo também, a ANAC poderia entrar nisso, que é uma demanda nos juizados recorrente, né? Claro, todas as agências reguladoras, de uma forma geral, atuando. Com isso, a gente teria a redução do escopo do judiciário, porque é essencial. O cara não vai discutir, por exemplo, para pegar um transporte aéreo, que, olha, houve uma pandemia, a decretação de lockdown, eu não pude viajar para Brasília, e eu estou com a minha passagem aqui comprada, mas a cidade está fechada. Olha, é mais do que razoável eu mudar essa passagem para uma outra data, mudar para outra ocasião. Mas não, então, assim, isso se a gente tivesse essas agências, vamos dizer assim, reguladoras atuantes, resolveríamos boa parte desses problemas. E aí nós passaríamos para a necessidade de repensar o judiciário através dos precedentes, isso é importantíssimo. E aí a parte é do judiciário, eu tenho que respeitar precedente, e não é porque eu tenho que respeitar, é porque assim está na lei. E isso gera estabilidade e segurança jurídica. O juiz tem a possibilidade de discordar. E ao discordar, ele tem que fazer o que a gente chama no sistema processual de distinguish. Eu digo, olha só, esse precedente não se aplica a esse caso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Se aplica aquele caso, eu posso ressalvar o meu entendimento pessoal, ainda que eu não concorde, mas fato é, uma vez consolidada a jurisprudência, e assim é o modelo de precedentes, eu devo seguir. Isso dá estabilidade jurídica, e a estabilidade jurídica traz pacificação. Reduz-se o número de demandas, porque hoje é loteria. O cara vai discutir juros. O juiz A entende de uma forma, o juiz B entende de outra, o juiz C de outra. Eu vou no C, se eu cair no C, eu tenho chance de me dar bem. Não pode ser loteria jurídica. A gente não pode estar aberto a uma loteria jurídica. Isso tem que ter uma uniformização. Independente de qual juiz cair, a solução é a mesma, porque é assim que deve ser, e é isso que o sistema como um todo deve prezar. Então, isso passa necessariamente pelos atores processuais internos, né? A magistratura tem que se convencer da necessidade de precedente. E chegamos ao fim, a advocacia. A advocacia é ser o filtro das demandas não necessárias a serem ajuizadas. Isso acontece em todos os países, né? Muitas vezes os advogados fazem aquele filtro de barreira, dizendo, não, meu senhor, isso aqui não vai para o judiciário. Isso nós vamos buscar essa solução, aquela outra solução. Hoje não, o cara já chegou, já é ação. Ele já sai com a procuração assinada, já no dia seguinte, se não no mesmo dia, já está ajuizado. Então, assim, é toda essa mudança que passa inicialmente pela mudança cultural é que vai ensejar essa, vamos dizer assim, redimensionamento das demandas no Poder Judiciário Nacional. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar enxugando gelo, porque é uma realidade. Né? Você ter um número de pessoas litigando maior do que o número de habitantes. Vou dar um exemplo do meu estado, eu moro no Rio de Janeiro. Nós temos 10 milhões de processos para uma população estimada de 17 milhões de habitantes. Se cada processo tem um autor e réu, eu tenho 20 milhões de processos para 17 milhões de habitantes. É isso, tem 20 milhões de pessoas litigando no Poder Judiciário só do Estado, hein? Porque aí você tem que botar nessa conta a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Eu vou chegar à conclusão que eu tenho 3 ou 4 vezes mais pessoas, porque tem pessoas que têm 10, 15, 20, 30 ações no judiciário. Então, assim, isso não é normal. Em nenhum país do mundo isso é normal. Né? Então, a gente tem que culturalmente internalizar isso.
estamos com alguma coisa, algum problema existe, e ele existe de fato. Precisamos equalizar. Doutor Fábio, agradeço demais a participação. Aqui no chat, alguns comentários também. Essa questão cultural, né? A Clarice colocou que é um reflexo um pouco do nosso mundo político também, em que tudo vai parar no STF. E no nosso dia a dia, né, a questão da litigância e dos recursos, né, muitas vezes as pessoas só se convencem de uma determinada ideia depois que o STF se manifesta sobre o tema, né, e querem recorrer e levar o seu recurso até os tribunais superiores. Muitas vezes esses recursos, um precedente formado, já com a situação definida, mas a pessoa tem sempre essa questão do recurso. E a Giovana colocou aqui um questionamento que eu entendo que já foi, em parte, respondido pelo doutor Fábio nessa última pergunta, né, que ela coloca que, caminhando para a solução alternativa, para meios, né, alternativos de resolução de conflitos, sem a judicialização, haveria menos trabalhos para os advogados. E o que seria desses profissionais nesse novo cenário? Não me parece que há menos trabalho para os advogados. Há uma mudança de postura no trabalho dos advogados, né, de não judicializar sempre e achar caminhos alternativos. Isso passa por compliance, isso passa, então, junto às empresas, isso passa por uma atuação no Sejusques, nas áreas de conciliação dos tribunais, nas áreas de arbitragem. Então, é uma área que ainda os advogados atuam muito pouco, né, diretamente com soluções aí em câmaras arbitrais. Então, há uma mudança também necessária na formação dos cursos jurídicos, para que o advogado não tenha essa visão simplesmente de tudo levar para o Poder Judiciário. Me parece que é por aí, né, doutor Fábio? E aí já agradeço mais uma vez, deixando já nesse gancho aí para suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado, espero que não tenha enchido muito a paciência de todos. No arremate, eu vou falar desses dois pontos. O último, essa nova visão dos advogados, é isso. Eu, antes de ser juiz, eu fui consultor de uma grande empresa de consultoria nos Estados Unidos. Eu lembro, né, fiquei pouco tempo, fiquei 2 anos, depois eu passei no concurso e larguei, mas nunca vi ajuizar uma única ação. A gente fazia centenas de reuniões, eram os advogados conversando com os advogados. A gente sentava e esse era o trabalho. Olha, o problema é esse, a gente tem que resolver o problema. Reuniões, saímos de lá com uma solução. Eu não me lembro, em 2 anos, de ter ido em nenhum momento ao judiciário norte-americano por força dessas discussões que existiam. Eram resolvidas entre advogados. Então, assim, a ideia não é que vai ter menos trabalho. Vai ter um trabalho diferente, né? O trabalho não vai ser judicializar. O trabalho vai ser resolver o problema. Porque judicializar nem sempre resolve o problema, às vezes aumenta, né? Então, você tem que ter a visão de solucionar o problema daquele que lhe procurou. Isso pode se dar de múltiplas e variáveis formas. E no último gancho, né, tudo vai parar no judiciário. Vamos dar um exemplo da pandemia. Não existe lugar nenhum no mundo, nesse período pandêmico, que o judiciário foi tão acionado quanto o judiciário brasileiro. Em nenhum lugar do mundo, o juiz decidiu se decreta lockdown, se abre farmácia, se abre mercado, se abre escola, se mantém serviço público essencial, o que é conceito de serviço público essencial, se manda internar, se manda fornecer medicamento que não está previsto em normas. Em nenhum lugar no mundo isso aconteceu. Isso aconteceu aqui. A quantidade de judicialização por força da pandemia mostra problema crônico que a nossa sociedade vive, que a gente não confia nos nossos governantes e a gente quer questionar todas as decisões que eles externam, legitimados pela eleição, e aí vão ao judiciário. Isso cria um fator reflexo, porque no momento que o judiciário é instado a decidir, eu posso dizer, não vou decidir, eu tenho que decidir. E no que eu vou decidir, eu vou desagradar uma das partes, é natural, porque eu tenho que dar razão a uma em detrimento de outra. Então, isso gera mais insatisfação.
isso gera mais questionamento, isso gera mais preocupação. Então, assim, a gente tem que ter esse foco. O judiciário é a última ratio, e aqui no Brasil é a primeira. Né? Eu não concordo com o lockdown, vou no judiciário, eu quero que mande abrir. O judiciário tem que decidir se vai mandar abrir ou se vai mandar fechar. Mas já chegou lá. Eu não quero que meu filho vá para a escola, então eu quero que mande fechar a escola. Aí manda fechar a escola, entra com ação para isso. Mas é o judiciário, o ambiente adequado a se discutir isso. Essa é a questão. Né? Se vocês forem olharem no mundo todo, o mundo todo passou por isso. Lockdown e diversas espécies ou rácio parecido do que se chama lockdown aconteceu no mundo todo. Verifica a jurisprudência do mundo onde teve discussão. Em nenhum lugar. A Suprema Corte norte-americana decidiu sobre esse ponto uma única questão: liberdade de culto. Isso foi decidido pela Suprema Corte norte-americana. Só isso. Por quê? Porque lá se discutiu o seguinte: olha, eu posso ter culto, e não era culto na igreja. Não foi isso que a Suprema Corte decidiu. Ela decidiu culto dentro do ambiente domiciliar. Possibilidade das pessoas chamarem outros para praticar sua religião no âmbito interno, fora daquele núcleo familiar restrito. Foi a única coisa que a Suprema Corte norte-americana decidiu de pandemia. Mais nada. Abre a jurisprudência do Supremo no último ano e vê quantos o Supremo teve que decidir. Mostra que tem alguma coisa muito errada nisso. E não vai dizer, não, porque o governante era outro. Não, a gente tinha o Trump nos Estados Unidos até recentemente. E nem tudo foi parado na Suprema Corte norte-americana. Se ele era negacionista, se ele era favorável, não. É questão, novamente, cultural. Eu acho que é com isso a gente tem que ter essa visão que o judiciário ele deve ser utilizado como uma mola, como sistema de amortecimento da sociedade. Mas para esse amortecimento funcionar, ele não pode ser sempre a primeira razão de ser acionado, porque senão ele deixa de ser amortecimento. Ele passa a ser a mola propulsora. E isso, me parece, não é a visão mais aderente, mais adequada do judiciário. Mais uma vez, agradeço a todos. Desculpa aí o avançar da hora, mas eu acho que o debate é sempre produtivo. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez, professor Fábio. Com isso, então, encerramos a nossa live de hoje, agradecendo a participação de todos que estiveram presentes com a gente. Aí avançaram um pouquinho já no horário do meio-dia. Chegamos até uma participação de mais de 80 alunos conectados, quase 90 alunos conectados. Então, obrigado aí, e que esse avançar aí do judiciário nessa gestão do ministro Fux, a gente consiga realmente implantar vários desses projetos. Grande abraço. Abraço, obrigado a todos.